A doutora Marinês é uma mulher de fé? Bastante. Muita fé. Uma das coisas que eu nunca abri mão por morar no interior, assim, o almoço é com a minha família. Eu não abro mão de não almoçar em casa. Ou com os meus filhos, pelo doutora? menos, né? A senhora almoça em casa? Toda uma vida. Eventualmente a gente tinha plantão, Uhum. mas a possibilidade de não almoçar em casa e não estar em casa com a minha família era coisa remota, muito longe. A senhora nasceu em Xaxim, é isso? Nasci em Xaxim. Me conta um Nasci pouquinho. na linha Ervalzinho. Eu acho que a gente tem certos chamados, né? Olá, eu sou Patrícia Vanzin e hoje a conversa é muito especial. Há poucos dias nós tivemos o Dia Internacional das Mulheres, mas eu acredito que o nosso dia, o Dia das Mulheres, ele deve ser celebrado todos os dias. E por isso hoje a conversa é com uma mulher que é médica cardiologista, mãe, filha, irmã, esposa e uma profissional que é muito admirada, e nós vamos conversar hoje com a doutora Marinês Bertolo Pérez. Doutora Marinês, seja bem-vinda. Obrigada, Um prazer te Patrícia, receber aqui igualmente. para a nossa conversa. Doutora Marinês, você é cardiologista. Hoje, como é que está o coração do lado das emoções da doutora Marinês? Tá bem, bastante bem, né? Eu me sinto uma mulher realizada dentro da minha vida. Ai, que fantástico! E olha, a senhora é daqui da região oeste, não é mesmo? A senhora Sou. nasceu em Xaxim, é isso? Nasci em Xaxim. Me conta um pouquinho. Nasci na linha Ervalzinho. No Ervalzinho, No olha só, quem é de Xaxim sabe onde fica. Nasci na linha Ervalzinho. Depois, com 5 anos mais ou menos, nós fomos morar na cidade, né? Meu pai era uma pessoa que tinha uma visão de futuro muito grande para as filhas, né? Nós éramos 7 mulheres. 7 mulheres. 7 mulheres. E 7 ele filhas. quis morar na cidade para que as filhas pudessem estudar. Então, nós saímos da nossa casa do interior ali e fomos morar um pouquinho menos no interior, que era dentro da cidade de Xaxim, nessa época, nos meus 5, 6 anos de idade. Uhum. E ali eu cresci. E a menina Marinês, sonhava ser médica? Como é que foi os estudos até chegar na decisão, eu vou para a área da medicina? Eu comecei os meus estudos aos 7 anos de idade. Na nossa época, o jardim de infância era algo meio sonhador. Nem existia. Então, nem existia. Na nossa região, acho que Não nem existia. Uhum. E aí eu iniciei com 7 anos o colégio. Mas sempre foi muito bem, eu gostava muito de estudar, era uma coisa que era prazerosa e fácil para mim. Então, fiz o meu ensino fundamental no Colégio Gomes Carneiro, em Xaxim. Depois dali Um colégio muito tradicional lá de Muito Xaxim. tradicional, exatamente. Já naquela época, imagina, isso eram os idos da década de 70, né? E aí eu, terminando o ensino fundamental ali, a 8ª série, eu comecei a ter a ideia de que era a medicina que eu queria. Exatamente porque, não sei, mas enfim, eu conheci um amigo que era médico, eu achei muito bonito ele fazer medicina e eu gostava da ideia de fazer medicina, né? Quando eu era pequena, eu tive uma doença bolhosa muito prolongada, depois de uma varicela, Olha e eu só. fui muito ao médico, 2 anos inteiros. A minha vida era ir ao médico, fazer curativos e voltar para casa. Talvez isso tenha contribuído bastante para a ideia de trabalhar com medicina. O conhecimento da área da medicina nessa ocasião. Por precisar dele. Sim. E então, aos 14 anos, eu iniciei o ensino médio em Chapecó, no Colégio Bom Pastor, onde eu fiquei 3 anos. E ali eu fiz vestibular no final do ano, fiz um vestibular, passei nele. E fui para a Federal de Pelotas na época. Foi para Pelotas. E as suas irmãs, na época, na época da infância, elas estudaram também no colégio de Xaxim? Foram para o Bom Pastor também? Não, todas nós estudamos em Xaxim, né? E aí, parte delas ficaram em Xaxim, as mais velhas, né? E depois as 2 mais novas até saíram, a mais jovem saiu para estudar, foi morar em Florianópolis, hoje mora em Brasília. E as demais estão na cidade, estão por aqui. A família está reunida ainda. E a senhora foi estudar em Pelotas, cursou medicina lá, e a especialização, onde que foi? Lá mesmo? Não, eu terminei a faculdade em Pelotas, eu fiz até o 5º ano eu fiquei em Pelotas, na Federal de Pelotas. O 6º ano nós já tínhamos como fazer uma espécie de um concurso dentro da turma para algumas vagas de 6º ano em Porto Alegre. E aí eu, como disse, sempre gostei muito de estudar, então
As minhas notas eram bem razoáveis. Eu consegui uma vaga no Hospital Conceição para fazer o 6º ano lá em Porto Alegre. E fui para o Hospital Conceição fazer meu 6º ano, né? Com uma malinha debaixo do braço, o colchão enroladinho debaixo do outro, um ônibus para Porto Alegre e vamos lá fazer o 6º ano, né? Aí eu fiz o 6º ano de faculdade no Hospital Conceição, que foi onde foi a minha prática. E no final daquele ano eu fiz concurso para residência de cardiologia e passei no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Fiquei um ano lá, que era o primeiro ano da residência, e no final daquele ano, tendo o primeiro ano concluído, eu poderia fazer concurso para o Instituto de Cardiologia. Então eu fiz novamente prova de residência e saí do Hospital de Clínicas, fui para o Instituto de Cardiologia, onde eu concluí os outros 2 anos de cardiologia. E o que gerou esse interesse, doutora, pela cardiologia? Diante de tantas oportunidades que a medicina oferece aos profissionais, por que a cardiologia? No 3º ano de faculdade, a Faculdade Federal sempre teve muita greve, né? Era aquele frenesi, sim. qualquer coisa, greve. E numa dessas greves prolongadas, eu acabei indo trabalhar num hospital, acompanhar uma cardiologista num hospital de Pelotas chamado Hospital Santa Teresa. Era um hospital pequenininho e tinha alguma coisa de cardiologia já na época, o pessoal tentando colocar um serviço de hemodinâmica lá. Eu acompanhei esse pessoal e me tornei muito amiga da Clarice, do Henrique. E foi onde eu conheci meu marido, inclusive. Eu ia pedir sobre dali isso. Saiu o nosso romance. E eu me apaixonei pela cardiologia no tempo que eu fiquei lá. Então, a partir dali, eu já passei a acompanhar médicos cardiologistas na faculdade, no 4º, 5º ano. E no 6º ano, quando eu fui para Porto Alegre, eu fazia o estágio no Hospital Conceição e a cada 15 dias eu ia para o Instituto de Cardiologia e passava uma noite de plantão lá com os médicos do Instituto. E deu muito certo depois. Eu acho que a gente tem certos chamados, né? Sim. Acho que se você fica aberta para o chamado, ele te leva. E eu fui levando, eu fui seguindo o caminho que se apresentava pela frente. Então, no final do 6º ano, quando eu fiz as provas, eu fui chamada para residência em 3 hospitais. Um era de cardiologia, um era de clínica médica e o outro era cardiologia do Hospital de Clínicas, que era onde eu achei que tinha menos chance de passar. Mas foi justamente onde eu fui colocada, onde eu fiquei para fazer minha formação, né? Excelente hospital, foi uma vivência fantástica assim lá dentro. E dali, quando eu fui para o Instituto de Cardiologia, aí realmente eu acho que para mim, na época, foi a glória da minha vida de estudante, né? Porque o Instituto de Cardiologia, assim, na época, no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, era o que nós tínhamos de melhor no sul do país, ainda é um grande hospital, né? Em termos de cardiologia, reconhecido. Então, participei 2 anos de uma excelente turma de residência, somos até hoje 12 colegas de turma de residência que nos encontramos com bastante frequência, cada 1, 2 anos. A turma toda já de cabelinho branco se encontra, fala de netos, né? De aposentadoria, Quantos anos já como cardiologista? Com 37 em dezembro. 37 anos, uma vida. 37 anos. Uma vida. Esse ano a minha turma de faculdade comemora 40 anos de formatura. Olha só. E para quem não sabe, a doutora Marinês é a esposa do médico pediatra Dr. Paulo Pérez. Isso, exatamente. Você conheceu ele lá, então? No 3º ano de faculdade, durante uma das greves da faculdade. Eu encontrei nesse hospital. Eu fui começar a fazer estágio em cardiologia. Ele também já estava estagiando ou já atuava? Ele estava no 2º ano de faculdade, 2º ano. Estudante Ele formou também. um ano depois de mim. E por que da escolha, doutora, de voltar para a região oeste, Santa Catarina? E o doutor Paulo não era daqui? Não, o doutor Paulo é gaúcho. É gaúcho. E por que a região oeste? Por que vocês resolveram voltar? Porque nós voltamos para cá. A história é um pouco comprida. De novo, de você ter um chamado, se dá voltas, mas acaba onde tem que ir, né? Porque o que eu imagino é que nesse período, como estudante, vocês também conheceram outras instituições, outras localidades e muitas oportunidades, outros locais com muitas oportunidades. A trajetória não foi tão direta assim. Quando eu terminei a residência em cardiologia, eu ia fazer um estágio em hemodinâmica. Era para me formar em cateterismo, angioplastia, essa coisa toda, né? E esse amigo que eu conheci em Pelotas e que me apresentou o Paulo, inclusive, foi a pessoa que disse para mim: não, Marinês, você vem trabalhar com a gente em Pelotas porque nós precisamos de uma profissional que faça o pré e pós-operatório da cirurgia cardíaca do nosso serviço. E eu, como tal, né, há tantos anos estudando, apertadinha, com saláriozinho de residente, dando conta apertadinho da comida e da roupa e tal. Eu, então vamos trabalhar. Desisti da hemodinâmica
E eu e o Paulo voltamos para Pelotas para trabalhar. Trabalhamos lá 1 ano e meio como profissionais já formados. Eu fiquei 1 ano e meio no serviço da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, exclusivamente no pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca. A vida era um pouco difícil nesse sentido, porque como eu era sozinha, eu praticamente morava no hospital. Eu folgava só domingo à tarde e 4 noites por semana. As outras 3 noites eu fazia plantão e todos os outros horários de dia eu trabalhava. Ficou bastante difícil, até a vida conjugal, né, ficou Acredito. complicada. E nós acabamos recebendo uma proposta de trabalho no Hospital de Curitibanos, aqui no centro do estado, porque havia um hospital regional lá com grande parte dele fechado, inclusive a UTI, e eles precisavam de alguém que fizesse o treinamento e a abertura dessa UTI. E a gente se propôs, porque a gente tinha uma experiência legal, eu e o Paulo, nesse sentido. Aí nós viemos para Curitibanos e nos instalamos ali, abrimos a UTI, treinamos o pessoal e moramos por 5 anos lá. A UTI de Curitibanos hoje, a UTI geral do Hospital de Curitibanos, começou comigo. Olha só. E ao final desses 5 Carrega anos... essa história É, lá também. tenho grandes amigos lá ainda até hoje. E a UTI de Curitibanos foi o nosso primeiro trabalho fora da residência que a gente protagonizou praticamente, né? Bom, vindo de lá, então, houve um convite aqui do Hospital de Xanxerê por uma proposta semelhante. E como meu pai e minha mãe moravam em Xaxim, na época, eles, vem para cá, filha, vem para cá. Eu era a única profissional da área na família, né? Vem mais para perto, faz tantos anos que você está longe da gente e tal. E nessa época nós já tínhamos nossos 2 filhos mais velhos, Luiz e João já tinham nascido, né? Então, pertinho da avó, família, irmãos, tudo. E a irmã Lurdete, na época, agora recém-falecida, Que era diretora do hospital. diretora do hospital, nos ofereceu uma oportunidade porque nós então investíssemos na abertura dessa UTI. E efetivamente nós viemos para cá em setembro de 95 e em julho de 1996 nós internamos na UTI o primeiro paciente de UTI no Hospital Regional São Paulo, né? E essa UTI então começou ali com 5 leitos, pequenininha, cresceu, foi reformada, foi para 11 leitos e aí a história do hospital também mudou um pouco em função disso. Então teve toda a história de instalação da UTI em Curitibanos e depois Antes de vir aqui em pra cá, Xanxerê. depois aqui em Xanxerê. E o Exatamente. grande desafio que a senhora assumiu aqui em Xanxerê também e que a história do hospital ela contempla também, a sua história de vida está muito ligada com isso, foi a instalação da cardiologia aqui. Hoje o hospital é referência em alta complexidade de cardiologia e tem muito do trabalho da senhora também aqui. Tem sim. A cardiologia foi uma bandeira que a gente abraçou. E o que aconteceu? Quando eu vim de Pelotas para o interior, chegando em Curitibanos e abrindo a UTI lá, uma das minhas bandeiras era que lá se fizesse melhor a cardiologia. Tanto que eu estive em São Paulo, junto com a doutora Virgínia, na época as empresas de marca-passo eram a Biotronic, eu estive lá na sede deles tentando colocar em Curitibanos um serviço de instalação de marca-passo, pelo menos para suprir a demanda mínima da região. Na época era possível fazer os serviços um pouco mais segmentados, né? Bom, uma andorinha sozinha não faz verão, então muito sozinha foi muito difícil fazer qualquer coisa lá. Eu não fiquei muito contente com a ideia de não dar certo e eu procurei Chapecó 2 ou 3 vezes para que nós instalássemos o serviço no Hospital Regional de Chapecó, né? Então, houve esse movimento da minha pessoa, claro, em 1990, quando fui morar em Curitibanos, depois novamente em 95, quando vim para Xanxerê, eu queria morar em Chapecó e suprir a demanda médica de UTI do hospital daqui. Em 97, eu tentei novamente instalar o serviço de cardiologia em Chapecó, porque Xanxerê não tinha essa expectativa inicial de trazer um serviço de cardiologia dessa amplidão, né? Mas, enfim, não deu certo a colocação do serviço em Chapecó e o grupo de Pato Branco acabou englobando o nosso grupo e nós juntos montamos, então, uma possibilidade desse serviço de cardiologia em 2001. Houve esse movimento do Estado de descentralizar o serviço de cardiologia e esse nosso grupo de Xanxerê, que nós éramos 3 cardiologistas apenas, mais um grupo de Pato Branco, que tinha cirurgia cardíaca e hemodinâmica já, nós nos reunimos e construímos um programa e concorremos no Estado para qual das cidades do oeste de Santa Catarina viria a cardiologia. E exatamente no dia 29 de novembro de 2001, que foi o dia que a minha filha nasceu, a minha bebê, nós recebemos então um sim do Estado para instalar esse serviço em Xanxerê. Na verdade, foi uma carta de intenções, né, do Estado, que o serviço ser instalado aqui seria credenciado pelo Estado para trabalhar. Foi ali onde começou
realmente toda a concepção, as reformas hospitalares, a luta pelo credenciamento do serviço de cardiologia, 2001. E antes, para a gente ter uma noção, doutora, antes disso acontecer, de efetivamente ter a cardiologia, os tratamentos de cardiologia aqui no Hospital Regional São Paulo, antes disso, o que acontecia com os pacientes da região quando precisavam de um tratamento em cardiologia? Para onde que iam? Diretamente ao Florianópolis? São José? Não. Hoje, quando a gente conta isso, parece que não acontecia aqui, né? Nós tínhamos os pacientes que chegavam agudos, porque infartados ou em parada cardíaca, enfim, precisavam de tratamento imediato. Esses pacientes a gente procurava estabilizar dentro da nossa UTI. Nós tínhamos o mínimo dos mínimos, né? Um marca-passo transitório, monitores, ventilação mecânica e tal. E nós tínhamos uma linha direta com Passo Fundo, que naquela época a transferência interestadual era possível. Ah, sim, tá. Então a gente embarcava numa ambulância e ia até lá. E encaminhava até Passo Fundo. Não, a gente ia junto. Olha O paciente instabilizava no caminho. Quando conseguia um leito em Chapecó, ia até ali, mas não tinha muito mais em cardiologia do que aqui. Mas enfim, era o que tínhamos. E a gente conseguiu, na época, o famoso trombolítico, ainda muito difícil, 20 e tantos anos atrás. Nós tínhamos trombolítico no hospital, que era um medicamento para fazer em primeira mão num paciente infartado, se ele estivesse a mais de 2 horas em um centro de hemodinâmica. Como ainda se faz hoje em cidades que têm um acesso mais difícil, né? Então, nós tratávamos os pacientes clinicamente, assim que eles estabilizavam, a gente conseguia transferir, ia até Passo Fundo, ou ia até Florianópolis com eles, mas o caminho era esse, Florianópolis e Passo Fundo. Olha só, muita evolução nesse caminho. Exatamente. E a gente não está falando de um passado tão distante. Não são tantos anos. 23 anos atrás. Agora, então, em novembro do ano passado, comemorou-se aqui em Xanxerê 20 anos. 20 anos da instalação. Outubro. Em outubro. Primeira semana de outubro de 2004 foi quando o serviço foi finalmente credenciado para atendimento do SUS. Começou a funcionar em 2003, porque já estava pronto, né, instalado, mas a credencial do Estado realmente demorou bastante, tinha mudado, coisas políticas, né? Tinha mudado o comando político do Estado e tudo, e nós tivemos que fazer um movimento um pouquinho mais forte, no sentido de efetivamente esse credenciamento ser destinado a Xanxerê. Mas em outubro, então, de 2004, nas vésperas das eleições, esse credenciamento veio e finalmente nós credenciamos o SUS aqui para 1.500.000 habitantes, mais ou menos, na época. Que é uma grande região. E doutora, toda essa trajetória sua como médica cardiologista, a senhora deve ter atendido milhares de pessoas já. Bastante. Tem alguns casos que mais marcaram a senhora? Ah, tem muitos, nossa. Muitos casos que marcaram, amanhã eu vou atender a minha paciente mais antiga de consultório. Sério? Eu atendo essa senhora desde 1993, em Curitibanos. Né? E ela de onde ela é? De Xaxim. Ah, de Xaxim. De Xaxim. Ela foi a Curitibanos junto com a minha mãe, porque era vizinha dela. Eu atendi lá com dor no peito. Eu fiz o diagnóstico de doença coronariana nela com um teste ergométrico, e as coisas que a gente tinha no consultório, né? E suspeitando de uma doença cardíaca grave, eu a encaminhei para Curitiba, na época lá de Curitibanos. Ela fez um cateterismo e já na mesma semana fez 4 pontes de safena. Nossa! Né? Então essa senhora eu venho acompanhando desde 1993. E com que idade ela está hoje? 86 anos. Olha só! Caminhando lúcida e orientada. Olha, que bênção! É uma história de vida, né? Uma luta. E tem outras histórias, doutora? Outros pacientes que marcaram a sua atuação? Casos difíceis que, o atendimento rápido, eficiente, foi possível reverter o quadro? São muitos, porque a cardiologia ela é surpreendente, né? Você chega ao hospital, às vezes, caminhando, e no momento seguinte seu coração para. Isso aconteceu com um paciente que eu recebi de uma cidade vizinha. Isso foi quando nós ainda não tínhamos a cardiologia aqui. Ele era um senhor de uns 40 e poucos anos, e o médico da cidade ligou para mim e disse: doutor, eu estou com um paciente que eu acho que está infartado. Posso ir para aí? Era um sábado à noite. E eu, lembrando que a nossa UTI na época era pequena, nós tínhamos poucos recursos ainda aqui, resolvi aguardá-lo dentro do hospital. Ele chegou com o paciente entrou caminhando, nós não tínhamos nem serviço de emergência aberto, digamos assim, com um médico 24 horas, né? E nós deitamos o paciente na maca, quando estava na metade do eletrocardiograma dele, ele fez uma parada cardíaca. A gente reverteu, conseguiu levá-lo para um leito da UTI. Esse paciente, 48 horas depois, estava sentadinho na cama comendo.
Eu virei as costas dentro da UTI para ir até o balcão e a funcionária disse, doutora, parou quer dizer parada cardíaca, né? Nós recuperamos ele da parada cardíaca, instalamos um marca-passo transitório, que a gente só tinha um, e eu levei esse paciente a Passo Fundo no dia seguinte. Lá ele fez 3 pontes de safena. Nossa. E 15 anos depois eu fui ao casamento, às bodas de ouro dele com a esposa. Né? Esse paciente faleceu uns 4 anos depois da festa de bodas de ouro de pneumonia, e não do coração. E não do coração. E não do coração. Né? São histórias que a gente tem ao longo da vida que você sabe que ali você foi uma presença importante, né? É gratificante, doutora? É gratificante. Assim são muitas. Nós tivemos recentemente 2 gestantes que deram um trabalho que eu não tinha passado na minha vida ainda para a gente poder ter essas pessoas de volta e mandá-las para casa com o filho no colo. Gestantes com problemas cardiológicos. 2 gestantes com problema de válvula. Né? Uma delas ficou internada comigo 84 dias. E esse bebê vai gestante ainda? Gestante. Ela ficou 84 dias internada, ela internou no 5º mês de gestação. A gestação foi interrompida mais precocemente em função da gravidade do quadro dela, da infecção que ela teve e tudo. O bebê nasceu prematuro, mas evoluiu bem. E a mãe, antes da alta hospitalar do bebê, a mãe teve a sua válvula trocada pela cirurgia cardíaca. E o bebê hoje está com quase 1 aninho, vai fazer em abril 1 aninho. E hoje ela me mandou um recado. E ela está bem? Ela esteve no ambulatório, está ótima. Está ótima, Ela olha só. ontem me mandou um recado que esteve no ambulatório de cardiologia e que o coração dela está bem. Então foi uma das grandes vitórias da minha vida, assim, foi ter esse bebezinho no colo, né? E o outro eu vou no aniversário sábado. Nesse próximo sábado era outra gestante que a gente estava cuidando ao mesmo tempo, também com prótese metálica, uma gestante com uma evolução bastante complicada e que possivelmente não teria evoluído se não tivesse tido todo esse aparato que a gente tem em Xanxerê, todo esse carinho, todo esse acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né, que se dedicou junto com a gineco e obstetrícia, com a UTI, com todos nós. E esse bebê veio ao mundo com 36 semanas, veio bem, não teve complicação nenhuma ao nascimento depois. E ela já tinha sido operada do coração 2 vezes. Nossa, um caso complicado. Complicadíssimo. E esse bebê, sábado agora, dia 22, faz 1 aninho, a gente vai na festa. Vai na festinha. Vamos à festa. Acontece muito isso, doutora, dos pacientes, criar esse vínculo de amizade com os pacientes, com as famílias? Acontece sim. Não tem como a gente não se ligar a eles, né? Afinal de contas, é o teu dia a dia, você fica mais com eles do que com os próprios filhos, às vezes. Então, tem bastante essa participação, esse carinho, esse mandar um cartão, um vidrinho de mel, né? De vez em quando chega alguma coisa assim pra gente. Doutor, lembrei da senhora, tem aqui um vidro do mel que a gente produz e tal. Muito bacana. Talvez seja uma das alegrias de estarmos no interior, longe dos grandes centros, ter essa proximidade. Eu acho que sim. Ajuda bastante. E a rotina da senhora como esposa de um médico, sendo que os dois até hoje têm uma rotina bastante atribulada. Bastante. Como é que foi isso no decorrer da vida até agora? Eu sempre fui muito ativa, né? Então, a minha família sempre soube que eu vivo a medicina, né? Mas eu penso que a gente teve uma família bastante feliz, né? Tenho 3 filhos e a gente sempre conviveu com eles. Uma das coisas que eu nunca abri mão por morar no interior, assim, o almoço é com a minha família. Eu não abro mão de não almoçar em casa. Ou com os meus filhos, pelo menos, né? A senhora almoça em casa? Toda uma vida. Eventualmente a gente tinha plantão, mas a possibilidade de não almoçar em casa e não estar em casa com a minha família era coisa remota, muito longe. Então, o almoçar em casa, o acordar de manhã e olhar os filhos, o dar banho nos bebês à noite, essas coisas todas de mãe mesmo, né? A gente também nunca abriu mão, a gente viajou com os nossos filhos, nós convivemos com eles. Eu até hoje levo a minha filha mais nova para a faculdade, eu brinco com o meu neto, a gente se fala todo dia com a minha filha que mora mais longe. A convivência é legal, a família vai bem. Mas eu confesso que eu sinto o fato de estar menos em casa do que gostaria, não resta dúvida. E temos também, abrir um parênteses, que o médico pediatra também é o médico praticante. Eu digo, doutora, que é o médico das adivinhações. É verdade. Porque muitas vezes, como a criança, o bebê não fala, o diagnóstico é feito às vezes pelos relatos dos pais.
também com uma rotina complicada, ele também, acredito eu. Também, o Paulo Paulo trabalhou muitos anos em UTI, junto comigo, e depois na UTI pediátrica aqui do Hospital São Paulo, da neonatal ali, Sim. né? Então, faz poucos anos que ele saiu da rotina hospitalar e passou a se dedicar só à medicina comunitária e ao consultório, que é uma coisa que ele gosta bastante. Então, pela manhã, meu esposo trabalha mais com a saúde pública, pediátrica, e à tarde ele faz consultório. Hoje a rotina dele é essa, né? Mas muitos anos nós nos dedicamos quase que exclusivamente à rotina hospitalar, bastante. E um filho seguiu a medicina? Sim, meu menino é médico É hoje. médico. E ele mora aonde, doutora? Ele mora em Chapecó, em mas Chapecó, trabalha aqui aqui. no Hospital São Paulo e trabalha no Hospital Regional de Chapecó. E qual a especialidade dele? Ele recém-formou, né? tá. Tá organizando a especialidade para fazer E agora. a filha mais velha também mora aqui no estado? Mora em Criciúma, Essa mora em Criciúma, ela é internacionalista e trabalha com uma empresa de importação hoje, né? Não seguiu a área da medicina. Nunca cogitou a ideia de seguir na área de medicina. E a mais nova, a Mariana, também não quis saber de medicina. Ela é da área mais da arte, da cultura. A Mariana é mais humanista, mais no sentido de conversar, de falar de coisas boas, né? Ela é muito espiritualizada. A Mariana tem 23 anos e hoje ela faz pedagogia. Né? E canta, sei que canta muito bem. Canta muito bem, canta muito bem. É a alegria da casa da gente, né? Ficou alguém por casa por enquanto para estar conosco. O ninho não está vazio. Não está vazio. É uma coisa boa também. Doutora, e além disso tudo, a senhora é professora também. Hoje, como é que está a rotina da senhora enquanto professora? Eu sou professora da Faculdade de Medicina da UNO-Chapecó, faz 18 anos, né? Então, 18 anos. 18, quando a faculdade entrou no seu segundo ano, quer dizer, a primeira turma entrando no segundo ano, eu comecei a lecionar na Faculdade de Medicina de Chapecó, em séries iniciais, né? E depois progredi, ao longo do tempo, fiquei mais restrita, então, à área da cardiologia, que é a minha especialidade. E atualmente eu tenho os ambulatórios de cardiologia, participo dos ambulatórios de cardiologia, os alunos vêm de lá fazer o nosso ambulatório aqui, já que o nosso hospital oferece um espaço privilegiado nesse sentido, há muitos anos, mais de 10 anos. Eu lembro que no dia do tornado estava dando aula para os alunos né, de cardiologia, então faz muitos anos que a UNO-Chapecó manda os alunos para cá para fazer cardiologia comigo, toda segunda-feira à tarde. Sim. Né? E nós temos alunos que fazem estágios aqui da UNO-Chapecó também, e nós temos também residentes egressos da UNO-Chapecó que trabalham conosco aqui. E eu trabalho hoje mais então com a parte teórica da cardiologia no terceiro ano, em parte do ano, e o ano inteiro na orientação prática, né, das aulas práticas de cardiologia. E além disso, coordenadora da residência médica do hospital. A residência médica foi mais uma batalha. Uma luta, né? É uma luta dentro do Hospital Regional São Paulo também, porque quando se vislumbrou a possibilidade de passar para frente um pouco do nosso conhecimento e compartilhar, nós então fomos em busca da possibilidade de instalação do serviço. Houve um aceite bom pelo Estado e pelo Ministério da Educação e Cultura também, e nós acabamos credenciando o serviço de cardiologia aqui para a residência médica. Nós temos 2 vagas, e praticamente todos os anos preenchidas, né? Temos vários egressos da nossa instituição já trabalhando na região. E o hospital recebe profissionais para fazer a residência de outros estados, inclusive. De outros estados, Nós temos profissionais que fizeram a residência médica em clínica médica em Passo Fundo, vieram fazer cardiologia conosco aqui. Outros que fizeram clínica médica no Paraná e vieram para cá fazer cardiologia. Atualmente nós temos uma residente que fez clínica em Pelotas e hoje faz cardiologia conosco aqui. E temos uma outra residente que recém entrou no serviço também, que ela é mineira. Olha só. E faz cardiologia. Isso demonstra a qualidade, a responsabilidade do serviço de cardiologia oferecido aqui. Exatamente. Aqui em Xanxerê. É um orgulho também, doutora, um orgulho. verificar isso. Vai ser uma bandeira legal para a gente levar junto, né? Eu sempre digo que dentro da minha vida médica e de toda a minha profissão, a gente às vezes não faz tudo o que gostaria, não desempenha, mas 2 grandes sonhos foram realizados, né? Um deles foi não eu ir trabalhar em grandes centros para ver uma medicina de ponta, uma cardiologia de ponta. O que eu de melhor fiz foi o meu sonho, que era trazer a medicina dos grandes centros aqui para o nosso interior. Porque o nosso povo morria muito nas estradas pelo coração, né? Sim.
Pense bem você ver o teu pai infartado, saber que a vida dele está por um fio e ter que se deslocar 4, 5, 6, 8 horas de estrada para tratá-lo, né? Sim. Então, hoje, se você tem um evento súbito que pode culminar com a perda da vida de um ente querido seu, o hospital está aqui, portas abertas 24 horas. Se alguma coisa puder ser feita, está na mão, a poucos minutos da sua casa. Né? Ah, mas eu moro, sei lá, em Pinhalzinho. Tem Saer, hoje já tem helicóptero, o pessoal pega e traz aqui em meia hora, eles estão dentro do hospital. Ah, E a chance de salvar essa vida. Isso é algo inestimável dentro da cardiologia, das urgências em cardiologia, né? Isso são atendimentos que hoje geram vidas, geram pessoas que cuidam, voltam para casa para cuidar das suas famílias, né? Avós que voltam a pegar os netos no colo. A senhora se emociona em falar desse sonho que a senhora diz que conquistou. Eu me emociono. Porque eu acho que não tem preço você receber de volta um ente querido dentro de casa, né? E principalmente quando se trata de um pai que é arrimo de família, aquele que cuida, que uma mãe que nessa família toda faz a diferença na presença dela, né? Então isso não se aplica à raça, nem à classe social ou cultural ou a partido político, qualquer coisa que seja, né? Lá dentro do hospital, ela é uma pessoa, e uma pessoa que tem uma família. E o que a gente luta? É para que ela volte ao seio da sua família com capacidade de se manter dentro dela, né? Mesmo porque também a gente precisa destacar, doutora, boa parte dos atendimentos de cardiologia realizados no hospital, cerca de 90%, mais de 90%, 95% são via SUS. Gratuito. Nosso As hospital pessoas não pagam. Praticamente 100% SUS. Nós temos hoje aqui a única UTI cardiológica do estado, que também foi com uma luta. 11 leitos, e essa única UTI cardiológica do estado tem 11 leitos de SUS, né? Então, eu digo que a assistência que se proporciona à população, e que nem sempre é muito conversado sobre isso, é algo tão inestimável que talvez só se perceba se um dia ela não estiver presente. Tenho certeza, né? doutora. Então, Ou quando alguém então, precisar, alguém próximo a nós necessitar. disso, né? E, então, esse é um dos grandes sonhos que eu disse para ti, que eu não fui fazer... Eu tinha um sonho de fazer cateterismo e fazer medicina em grandes cidades, mas ele apagou rapidinho quando eu vim para o interior, e aí sim, eu inverti o desejo, né? Eu me propus a trazer para o interior a cardiologia dos grandes centros, e eu acho que eu tive sucesso, eu gosto disso. Eu coloquei uma vez nos meus 60 anos de idade, eu escrevi um texto assim, que eu olho para o espelho e eu gosto do que eu vejo, né? A minha vida passada me recompensa. A senhora falou da realização desse sonho. A senhora deixou grandes centros, veio para o interior, realizou muita coisa, batalhou por muita coisa, conquistou muitas coisas. Hoje, qual é o maior sonho da doutora Marinês? O que ainda falta realizar? Eu não te diria que eu hoje vou fazer grandes feitos, né? A gente tem um período de vida para crescer, para sonhar, para realizar, mas eu acho que as coisas às quais eu me propus a realmente tomar frente, elas estão preparadas, elas estão feitas, né? Hoje eu tenho uma família que eu quero ficar mais perto, eu tenho um consultório que eu gosto de atender, eu tenho prazer em estar lá dentro, metade da minha vida é ali dentro com as pessoas que me procuram, né? E eu hoje tenho a Via Imagem, que é uma empresa que também foi um sonho nosso, uma grande realização para a nossa região também, e é onde eu trabalho e executo o meu trabalho, junto com a minha equipe de atendimento, né? Que é uma empresa em expansão, que traz também uma projeção melhor para o município e tudo. Então eu tenho orgulho também dessa área de imagem que a gente construi aqui. E eu te diria que eu sou uma pessoa realizada. Eu ainda gosto de transmitir o que eu aprendi na vida. E eu acho que essa transmissão de conhecimento ela é fundamental, porque o sentimento de você aprender e transmitir o aprendizado é sempre uma soma, né? E, na verdade, o que você realmente deixa, o grande legado que você deixa é o ensino. Eu acho que tudo que a gente vive e vê que foi bom, é bom transmitir para os outros também, porque dali pode ser um passo à frente para alguém fazer algo melhor. Doutora, nós estamos vivendo hoje, a nossa sociedade vive uma época de muita polarização política, muitos extremos políticos, de ideias, de opiniões.
Como é que a senhora analisa o papel da mulher na sociedade hoje? Nós temos alguns lados sociais de debate que dizem que a mulher ainda tem muito a conquistar e a lutar, e há aquele lado que diz que o feminismo está errado, que as mulheres já têm muitas conquistas. Como é que a senhora analisa tudo isso? Eu considero que nós podemos desempenhar o nosso papel feminino, né, tal qual concebido pelo nosso Criador, de ter os nossos filhos, de educá-los, de amamentá-los, de continuar a ser as mães da família, né? E nós podemos sim realizar o nosso trabalho como profissionais e como líderes também, por que não? Qual é o problema em ser líder? Eu me sinto uma líder, não uma líder para arrastar multidões, mas líder o suficiente para propor novas ideias, para buscar realizar novos sonhos, porque o líder ele não realiza sozinho, ele busca uma congregação de pessoas para que os serviços cresçam e sejam realizados, né? Para mim, a palavra líder não é um nome que aparece, sim aquele que inova, que conduz, que traz ideias e que puxa um grupo junto consigo para crescer. Então, nós podemos ser líderes, por que não? Agora, você é líder da sua família porque acabou formando uma família excelente, de bons profissionais, de cidadãos honestos, trabalhadores e que gostam de levar a sociedade para frente? Você é uma líder. Você é líder no seu trabalho, porque ali você é uma pessoa que congrega, que cresce, que traz ideias e que forma uma grande empresa, também você é líder. Você é uma líder comunitária numa igreja onde as pessoas gostam de estar e você transmite coisas boas e faz com que as pessoas que vão ali se sintam melhor, desabafem, saiam dali com o coração leve. Você é uma líder. Então o papel feminino não é o fato de ser líder com um grande nome, e sim por ser uma grande pessoa. Nós podemos sair das líderes de comunidade e chegarmos às líderes dos países, às prefeitos, a governadoras e etc e tal, né? Então, assim, para mim a palavra líder não se apega a uma posição propriamente de escala de sociedade, e sim ao ponto onde você está. Você tem que ser a líder no local onde você serve, porque se ali crescer, todo o restante crescerá ao teu redor, né? Concordo. Que bonito, doutora. Agora me diga, e a menina Marinês que morava lá na linha Ervalzinho? Como é que, olhando para o seu passado, você imaginava que um dia estaria na posição que está hoje, dizendo que é uma pessoa realizada, com seus sonhos realizados, com uma família íntegra e se dizendo realmente feliz por ter realizado, conquistado uma trajetória feliz? Olha, Patrícia, eu nasci numa cidade, num espaço muito humilde, né? A nossa família era uma família que tinha... Meu pai era primeiro agricultor, depois motorista de caminhão. Minha mãe sempre foi dona de casa, né? As famílias eram muito grandes e eu nem sabia o que era medicina, né? Eu, antes de ir para Pelotas estudar, eu fiz algumas viagens com meu pai de caminhão. Ele era motorista e eu nas férias ia com ele viajar. Não muito mais do que isso. Se você me perguntasse na época, doutora, a sua medicina foi planejada? A senhora já tinha uma diretriz? Não, eu fui chamada. Eu acho que, eu costumo dizer que eu obedeci ao chamado, porque eu era uma menina muito humilde, a nossa família era uma família muito humilde. Eu só fiz um vestibular, eu entrei numa faculdade federal, eu não esperei nem 2 semanas para entrar na residência depois de formada. Todas as provas que eu fiz de residência eu fui, praticamente passei direto, né? E eu acho que isso são caminhos. Não é que você seja pior ou melhor do que os outros, apenas você aceitou o caminho certo. E eu resumo nisso assim, eu aceitei o chamado. É por isso que eu estou aqui. Doutora, a menina teria orgulho. Teria Sim, orgulho eu da acho que sim. Marinês de hoje. Acho que sim, eu acho que algumas vezes eu sentei nos galhos do meu pé de pessegueiro na casa da minha mãe e fiquei olhando o mundo lá de cima, né? Literalmente assim, tinha pés de pessegueiro ao lado de casa e eu gostava de subir e ficar me balançando. E uma das coisas que me chamava a atenção, eu via formiguinhas correndo pelos galhos e, nossa, será que elas sabem que tem alguém bem maior que elas olhando para elas aqui? E que será que eu sou sentada nesse galho aqui? Eu lembro disso quando era menina, 9, 10 anos de idade, né? O que será que eu sou nesse galho de pessegueiro aqui? Será que não tem alguém muito maior que eu aí em cima me olhando e vai me levar para um outro lugar que eu não conheço? Mas a gente não tinha ideia de mundo, né?
Xaxim, na época que eu vivia lá, tinha 6, 7 mil habitantes. E viajar de ônibus era um luxo, então a gente nem saía de casa, né? Era na cidade mesmo. E nesse pensamento de que será que tem alguém maior, a doutora Maria Inês é uma mulher de fé? Bastante. Muita fé. Eu sempre acho que nós somos guiados por uma força superior. Eu acho que nós somos instrumentos aqui. Eu acho também que a gente veio com missão, uma missão determinada, escolhida, e que cabe a gente mesmo ouvir esse chamado ou entender essa missão e se propor a ela com bastante carinho, com bastante afinco, com a possibilidade de sempre realizar o melhor, né? De novo, dizendo assim, independe de onde você está. Você pode ser o jardineiro que corta grama com todo carinho, né? O meu jardineiro planta alface nos vasos da minha casa e eu como alface dos meus vasos. E você quer coisa mais linda que isso? Ele vai lá em casa, corta a grama, arruma tudo e põe pezinhos de alface para crescer, para a gente comer. Ele é menos líder do que eu, não é, né? É o amor com que você faz as coisas, é a forma como você se dedica a cada ato que faz. Então, eu me sinto bem com o que a gente vê. Eu gosto. E essa, doutora, isso que a senhora falou, pode ser uma mensagem, uma dica, um conselho para quem está nos acompanhando, que não se sinta menor que ninguém, todos têm sua importância. Pode ser um conselho isso? Com toda certeza. Eu acho que mais do que um conselho, talvez um testemunho de vida, né? Porque à medida que você dá o seu melhor na área que você trabalha, não há dúvida que você vai fazer alguém feliz ao teu lado, né? A minha casa tem uma moça que mora comigo, trabalha comigo há 32 anos. Há 32 anos ela faz a minha comida, né? E não existe mão igual a dela. Todo mundo adora a comida da minha moça. Então, elas se tornam pessoas da família. Ela não é nada menos importante na minha vida do que o gerente do meu serviço. Por quê? Porque ela alimenta a minha família. E se não é ela, a comida não é boa. Então, tudo tem o seu espaço, né, Patrícia? Você não consegue trabalhar dentro de um hospital sem uma boa equipe de limpeza. Você não consegue trabalhar dentro de um hospital sem um bom coordenador de serviços. Você não consegue fazer nada dentro do hospital sem uma direção efetiva. Se cada ponto não tiver o seu, digamos assim, o seu equilíbrio, o seu efetivo, nada sai muito bem. Então, não existe um setor pior ou um setor melhor. Existem setores que funcionam bem e outros não. Nada mais digno ou menos digno dentro do nosso trabalho, né? E doutora, nós ainda estamos no início de ano, ainda estamos encerrando o mês de março, temos o ano todo pela frente. O que a senhora espera e o que a senhora deseja para esse ano, para quem estamos acompanhando também? 2025. Bom, primeiro eu espero que o mundo fique um pouco mais em paz, né? A gente tem visto coisas aí que eu sinceramente não imaginei que veria na minha existência nesse período de vida aqui, porque a gente vê gente matando gente com armas e brutalmente em 2025, está um pouco fora da nossa possibilidade, né? A segunda coisa, além do que eu espero que o mundo entre um pouquinho mais num clima de paz e que o Brasil retome um caminho de crescimento e que a gente possa ver novamente as pessoas podendo ter uma comida digna na mesa, que as pessoas possam ter o seu trabalho, que elas entendam que trabalhar é bom, produzir a sua comida é bom, que é importante que todo mundo faça a sua parte e, quando é novo, que cada um atenda ao seu chamado. Eu tenho certeza que Deus não teria colocado nenhum de nós nesse mundo daqui para ser chamado para o crime, para ser chamado para a maldade, para ser chamado para destruição, né? Então, se cada um olhar para dentro de si e fizer um pouquinho melhor, eu espero que o Brasil, até o final do ano, tenha uma paz maior do que nós temos hoje, quase na iminência de uma disputa civil aí pelas ruas, né? Tá complicado isso. Isso me angustia no meu futuro e no futuro dos meus filhos e netos, né? Então, eu acho que 2025 precisaria de mais paz. Para mim, pessoalmente, eu espero poder continuar bem. Eu espero recuperar minha saúde, eu espero continuar no meu consultório. Eu pretendo continuar atendendo com mais calma os pacientes, mas eu vou me manter em atividade, né? Eu espero que os meus netos, que um tem 5 anos e
e a minha neta está para chegar daqui a pouco. Então eu espero que eles cresçam num mundo melhor. Assim esperamos. E eu desejo, doutora, que a senhora tenha um 2025 maravilhoso, continue atendendo e ajudando muitas pessoas, sempre com muita saúde. Muito obrigada. Muito, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu é que agradeço você ouvir minhas histórias. Muito obrigada, muita admiração, doutora, por você. Obrigada. E assim nós encerramos essa conversa especial. Eu convido a você que nos acompanha para que siga esta página. Conversa com Patrícia Vanzin é o nome do nosso programa, e o canal Patrícia Vanzin. Siga-nos nas redes sociais. Quero agradecer imensamente à minha família, aos apoiadores que acreditaram nesse sonho. E olha, por favor, preciso de apoiadores. Se você que está nos acompanhando também acredita nesse propósito de informação com qualidade, entre em contato conosco. Vamos firmar uma parceria e divulgar coisas boas para o mundo. Obrigada, até mais!